estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o jornalista Igor Patrick. Igor, você está lançando esse livro sábado, vou mostrar para vocês aqui, Aquilo que Resta de Nós, pela Páginas Editora, não é? Isso mesmo. Quando o lançamento é sábado? É nesse sábado, das 5 às 8 horas da noite, no Café do Cine Teatro Brasil, ali na Praça 7. Bem fácil de chegar. Uhum. Vamos falar então um pouco sobre o livro, né? Como que surgiu a ideia desse tema, né? A ideia da matéria para o Haiti, ela surgiu de uma forma bastante descompromissada, porque eu queria só ir no aeroporto filmar os soldados brasileiros que estavam voltando para, de repente, colocar no Facebook da agência, algo do tipo. E aí isso foi desenrolando, e quanto mais eu pesquisava, eu via que tinha mais coisa para se tratar, e conversando com o meu chefe, a gente viu que, inicialmente, a logística que a gente tinha imaginado que o Exército ia preparar para a chegada desses soldados não era aquela que a gente pensava, eles iam chegar depois, iam ficar de quarentena, enfim. E aí a gente foi desenrolando e tal, até que chegou o momento que a gente falou, a gente vai para o Haiti. E aí, Isso é interessante, porque você trabalha numa agência de notícias que produz conteúdo sim, a gente produz grandes reportagens, uma agência de notícias russas, se chama Sputnik News. Ela está presente em 34 países. Tinha que chamar Sputnik, né? A Sputnik News ela é descendente, por assim dizer, da RIA Novosti, que é uma agência de notícias que vem desde a época da Revolução Russa. Então, é uma agência bastante antiga. E ela está presente em 34 países, em 30 idiomas diferentes, se não me engano. E a gente investe em grandes reportagens, assim. Daí, conversando com o meu chefe e tal, e passando as informações, eu falei assim, Nikita, eu acho que tem muita coisa para render. Ele virou para mim e falou assim, não, faz o seguinte, se a gente for para o Haiti, a gente vai fazer como se fosse produção de TV mesmo. Aproveitar o tempo lá para fazer o máximo de reportagens possível. Você não vai para lá só para conversar com o soldado. E aí, conversa vai, conversa vem, pesquisa daqui, pesquisa dali. Eu comecei a encontrar matérias pontuais sobre essas questões de abuso sexual no Haiti, né? Tipo, uma coisa que vinha desde 2007, as primeiras denúncias. Foi quando soldados do Sri Lanka foram deportados por violentar crianças haitianas. Foram 124 crianças violentadas. Só que eram coisas muito pontuais e, na maioria das vezes, eram aquelas matérias frias, sabe? Tipo, com números e tal. Não ouvia muito a sobrevivente do estupro e tal. E aí eu passei a pauta para ele e tal. E quase que imediatamente a chefia de reportagem em Moscou gostou dessa pauta e a gente resolveu fazer. E eu achei que, tipo, se uma mulher se propõe a me receber na casa dela, a abrir esse pedaço da vida dela, que é um pedaço tão dolorido, né? Tipo, tão íntimo, tão sofrido, né? Uma pessoa que ela nunca viu na vida e, acima de tudo, para um homem, né? Eu achei que uma reportagem só para um site ali condensado em alguns poucos parágrafos não fazia justiça à história dessas mulheres. Daí entrei em contato com a agora minha editora Leida, né? A Leida Reis, e falei com ela, e se a gente fizer um livro? E ela topou de imediato antes de eu ir para o Haiti. E aí a gente você, digamos, a estrutura do livro, vamos falar um pouquinho, são 4 personagens que você aprofunda. Isso, 4 personagens, cada uma delas... Quais são elas? É a Martine, a Jaquendia, a Regina e a Fabiana. Todas têm em comum? Todas têm em comum o fato de terem sido abusadas por soldados da ONU e de terem filhos resultados desse abuso sexual. E fora que todas também têm essa característica, todas foram enganadas, todas foram traídas elas, de uma certa forma. De modo geral, atraídas com comida. Isso que é mais triste. Isso que é mais triste. Aquilo que a gente está falando da miséria do país, agora a gente volta nela para tentar entender o que é uma mulher que, né, uma delas, assim, ele fala... vamos lá dentro. Eu vou te dar um pacote de biscoito, algo desse tipo. Ele já tinha dado outros pacotes, então ela achava, essa pessoa é uma pessoa boa, é minha amiga. O triste é isso, né? Porque eles conquistavam a confiança da mulher para depois fazer isso. Então, quando elas vão até a base para pegar o pacote de biscoito, elas não vão lá esperando qualquer outra coisa que não fosse um pacote de biscoito, porque isso já acontecia com frequência. Elas já tinham algum tipo de contato com aquele homem que viria a ser o algoz delas, né? E é muito triste você imaginar que alguém é capaz de fazer isso com uma mulher, assim, se aproveitar da fragilidade econômica dela para poder fazer esse tipo de coisa. Assim. No caso da Martina, eu até contei isso na palestra que a gente deu no Sempre um Papo,
No final da entrevista, eu pedi desculpa para ela em nome do Brasil, assim, porque eu me senti muito Porque envergonhado. ela foi violada por um soldado brasileiro. Por um soldado brasileiro, em junho de 2007. E tem E uma criança. eu não vi nenhuma denúncia sobre isso, não vi matéria sobre isso, nada. Sim. Só aquela história do Brasil marcar presença, uma presença política, uma presença positiva, que até deve ser real também. Acho que muitos devem ser sérios. Eu acho que a grande maioria é sério, mas é aquela questão. Quando eu voltei para o Brasil com essa denúncia, imediatamente eu entrei em contato com o Ministério da Defesa para pedir a posição deles, né? O outro lado, como a gente chama no jornalismo. E eu recebi um e-mail que, de certa forma, me revoltou muito, assim, porque eles falaram assim, o que é motivo de orgulho é que não existe brasileiro sendo investigado pela ONU. Ora, mas a gente sabe que os crimes de estupro, não só no Haiti, mas no mundo todo, são subreportados. A ONU diz que são 114 casos de... Eles têm uma divisão, né, de abuso e exploração sexual, sendo o abuso a violação, né, propriamente dita, e a exploração é o pagamento pelas relações sexuais. E são 114 de 2007 a 2017. Dessas 114, a ONU só conseguiu comprovar e aceitou 34 casos. Existe um caso famosíssimo de um menino que foi abusado por soldados do Uruguai. Esse abuso foi filmado, colocado na internet e, mesmo assim, esses caras não foram punidos. Então, o que eu esperava do Ministério da Defesa e do Comando do Exército era, realmente, a gente não tem denúncia disso porque ela não reportou na época. Ela ficou com muito medo, tinha vergonha, etc. A gente não tem denúncia disso, mas a gente está destacando o pessoal para ir lá conversar com essa mulher e saber o que ela tem a dizer. Não, nada disso aconteceu. Agora, destacar motivo de orgulho, orgulho de quê? Sabe? É uma coisa... A gente está acostumado a ver nos jornais e tal, ao longo de todos esses anos da nossa presença lá, o Brasil é diferente dos outros, o Brasil é próximo da população, o Brasil ajuda muito mais, leva ajuda humanitária e tal. Isso tudo é verdade. Mas eu acho que se a gente quer ir para a República Centro-Africana no ano que vem, como é o que se discute hoje, que a próxima missão que a gente vai é a MINUSCA, que é talvez hoje a missão mais importante da ONU, esse tipo de erro não pode se repetir. E eu acho que os soldados deveriam ser preparados para isso e fora realmente a punição, né? Eu acho que a maior lição seria averiguar, investigar e punir, né? Eu não sei como que é o treinamento específico em relação à questão do tratamento da população local, no que tange ao abuso sexual, à exploração sexual. Eu sei que a ONU proíbe esse tipo de contato íntimo com qualquer pessoa. O Código de Conduta dos Pacificadores diz isso, que tem que agir de forma cordial, mas não pode manter relações íntimas com ninguém. Agora, vamos falar de uma personagem. Qual que você escolheria? Eu sei que é difícil, as quatro, mas a Jaquendi aqui, que ela vai e consegue assim, muita documentação. É um caso muito peculiar, assim, porque ela conhecia o cara que abusou dela. Ele era amigo de um soldado, um policial, amigo... um namorado da amiga dela. Sim. E ela já tinha visto esse cara antes. Ela foi até a base para poder pegar alimentos para uma festa que ela estava fazendo na igreja, porque ela era voluntária na igreja católica lá. E aí acontece isso, ela engravida e tal. Depois que ela engravida, o pai ameaça fazer um trabalho de voodoo pro policial. Ele vai até a casa dela, promete casar, porque acho que ele fica com medo e tal. Ela não queria casar com ele, mas ela também não queria ter uma filha e não sabia o que fazer com ela, né? Porque daí a miséria dela, que já era grande, ia ficar muito maior, né? Só que ela não sabia que no momento em que esse cara vai lá e promete casar com ela, ele já estava há poucas semanas de ir embora. E aí ela tem a filha. Quando teve o terremoto em 2 de janeiro de 2010, a filha dela tinha poucos meses, então ela estava com o bebê de colo na mão. Esse cara ligou para ela e prometeu mandar dinheiro, perguntou como é que estava e tal. Nunca mandou, nunca mais entrou em contato. E ela foi até o escritório da ONU que recebe esse tipo de denúncia. E quando ela vai lá, ela fala assim, olha, eu fui abusada sexualmente por esse homem, ele estava aqui nessa data, ele estava junto com essas pessoas nessa base. Acho que ela tinha foto dele, tudo, a ONU né? imprimiu a foto que ela tem dela foi a ONU que imprimiu. A ONU sabia quem era esse cara. E ela reportou e eles falaram assim, não, beleza, agora que você já formalizou a denúncia, ela teve que formalizar como exploração sexual, convém dizer, o que é duplamente humilhante, porque ela teve que assinar um documento dizendo que ela era uma prostituta, porque, segundo os oficiais lá, passado tanto tempo, ela não conseguiria provar que foi abuso. E ela só queria uma pensão para a filha dela, né? Então, acho que a questão do abuso aí, para ela, ficou em segundo plano. E ela recebeu tudo isso, e ela disse, agora que você formalizou a denúncia, a gente vai começar a investigar, e a gente dá um retorno. Isso foi em 2010, até hoje nada. Até hoje nada, nem E aí eu entrei em contato com o DPKO, né, que é o órgão que analisa esse tipo de denúncia em Nova York,
E eu recebi um e-mail deles dizendo que em setembro de 2014, ou seja, 4 anos depois da formalização da denúncia, eles enviaram um ofício para o governo da Nigéria pedindo mais informações sobre isso e nunca receberam resposta. E aí a gente volta no problema central desse livro, que eu acho, é que a ONU em si ela não tem poder para punir essas pessoas. O poder de punir fica na mão do Estado-membro, porque o pacificador tem imunidade penal na missão. Então, como é que fica? Você vai pedir o criminoso para que se auto-incrimine, que se auto-investigue? Então, enfim, são questões aí que ficam e que, infelizmente, continuam fazendo vítimas todos os dias. Bom, queria te parabenizar pelo livro. Acho que é uma Obrigado. contribuição, como você falou, daquele olhar estrangeiro, né, que não deixa a coisa se naturalizar, né? Sim. E também agradecer vocês também que acompanharam a nossa conversa até aqui, sempre renovando o convite. Sexta-feira, às 12h15 da tarde. Até lá.